Bom dia, querido ouvinte. Boa tarde, boa noite, né? Enfim, seja bem-vindo ao podcast Suburbana. Ainda está na série sobre missologia. Não é bem missologia, né? Mas é uma série onde estou captando relatos de missionários que se debandam para vários lugares diferentes. E eu estou muito feliz porque o Bruno foi muito difícil bater a agenda, gente, sem eu fazer ideia. E ele está aqui agora para trazer umas histórias muito legais. E eu estou muito feliz de você estar aqui, Bruno. Bom dia. Tudo bom? Como é que você está, filho? Olá pessoal, me chamo Bruno, sou de Vitória, Espírito Santo. Na verdade, sou do interior, mas moro em Vitória. Sou missionário pela Primeira Igreja Batista em Goiabeiras. Eu tenho 23 anos, sou formado em Geografia pela UFES, fiz ETED na Jocum, fiz o Perspectivas, fui voluntário na Avalanche Missões e no momento eu estou me formando no curso chamado SEM, que é um curso especializado em formar obreiros para o mundo muçulmano. E é isso, é um pouco mais sobre mim, e é isso. Foi muito interessante que a gente conheceu, eu conheci o Bruno no Twitter, né? E, tipo assim, no Twitter tem uma galera falando muita coisa um pouco coerente com relação à realidade do que a igreja vive. E parece que no Twitter existe uma igreja diferente da igreja real. E aí, tu fez uma thread falando sobre missiologia, e do tipo, caraca, isso é muita vida real, entendeu? E aí eu comecei a seguir, daí eu fiz o curso contigo, daí a gente se conheceu, e agora a gente está aqui, e agora você estava falando sobre a Jordânia um outro dia, que eu acho muito massa, porque tem poucas pessoas que falam sobre isso, sabe? Geralmente as pessoas que estão lá não falam muito porque, né, meio que não pode, por questão de segurança. Mas aí, agora que você está aqui, se preparando para voltar para lá, eu estou muito curiosa para saber da sua experiência para poder compartilhar com as outras pessoas. Então, Bruno, como é que você foi parar na Jordânia? Então, na realidade, eu deveria evitar esse tipo de exposição agora, mas como eu estou no tempo de preparo, digamos que eu não estou na linha de frente lá do governo, então, por enquanto é tranquilo, assim. Eu evito apenas publicamente, porque de vez em quando aparecem uns árabes nas minhas redes sociais, inclusive eu acabei de bloquear um ali, não sei como que eles surgem lá, gente. Mas como que eu parei na Jordânia? Eu me formei em julho de 2019 e logo que eu me formei, um dia depois, eu peguei um avião e fui para Curitiba fazer TED. Eu estava com muita vontade de fazer TED, eu estava com muita vontade de servir integralmente em missão fazia um tempo, mas meu pastor me segurava. Então, depois que eu cheguei na Jocum, minha mentalidade é que eu ficaria no Brasil, no meu prático, mas eu nem tinha passaporte, inclusive. Mas na segunda semana de Jocum, Deus já falou comigo sobre a Jordânia, sem sequer terem revelado que teria um prático para a Jordânia. Então, eu comecei a sentir algo sobre o Oriente Médio, Ásia, eu comentava isso com meus amigos e eu nem sabia quais seriam os práticos. Então, quando eles revelaram os práticos, o primeiro prático que falaram foi Jordânia. Naquele momento, meu coração parou por 20 segundos assim. Eu falei, meu Deus, não é possível. Então, eu comecei a orar, porque eles incentivam a gente a orar para que Deus confirmasse ou falasse conosco, né? Então, Deus continuou confirmando Jordânia, né, comigo, falou comigo umas 7, 8 vezes sobre a Jordânia, falou na Bíblia, falou por meio de sonho, falou em intercessão, falou de forma muito específica. Tudo que eu pensava, eu orava e Deus me dava uma palavra. Então, eu não tinha recurso, eu tinha que levantar R$ 10.000 em 2 meses e eu não tinha condições de trabalhar naquele momento, porque eu estava estudando integralmente na Jocum. Então eu comecei a contactar parceiros, amigos, igreja, família, e em 2 meses eu levantei R$ 10.000. Deus levantou R$ 10.000 para mim. Essa é a realidade, através de pessoas que me amam, né? Então fui para a Jordânia em outubro de 2019. Foi a experiência mais louca que eu tive na minha vida, apesar de ter ficado apenas 45 dias na primeira vez. A gente viu muita coisa, assim, que abriu muito a nossa mente. Tem. Tá, eu não vou fazer perguntas específicas, porque você não pode dar detalhes. Mas você pode compartilhar alguma situação assim por alto, não precisa citar nome, diz que é um amigo seu,
E de algum tipo de coisa que você esperava que fosse de um jeito, mas quando você chegou lá, foi de um jeito totalmente diferente. Eu acredito que tudo, né? Porque a gente gera muita expectativa quando vai viajar para um lugar, principalmente um lugar tão diferente como o nosso, porque no caso é o Brasil. E qual foi a expectativa contra a realidade que você encontrou lá? Uma coisa que eu esperava e cheguei e a realidade era totalmente outra, era o próprio povo, né? Porque normalmente a gente se prepara antes de ir para campo, pesquisa sobre o local, conversa com pessoas locais, missionários no caso. Então nós esperávamos um povo muito fechado no sentido de até de certa forma grosseiro conosco. Nós pensávamos que seria uma certa, não sei, perseguição, mas assim, nós pensávamos que não teria como a gente exercer aquilo que nós fomos chamados e que a gente teria que esconder que era cristão no local, mas a realidade é que nós chegamos lá, nós encontramos um povo muito acolhedor, tanto cristãos refugiados quanto os muçulmanos, é um povo muito alegre, né? Sentíamos sim uma certa opressão, e a nossa visão, inclusive, sobre a mulher muçulmana, ela é um pouco diferente da realidade. Nós pensamos que é sim uma questão de opressão à roupa e tudo mais, mas nós encontramos lá mulheres felizes debaixo do véu, né? Nós encontramos mulheres alegres, brincalhonas, elas brincavam, zoavam com a gente, quando descobriam que éramos brasileiros, principalmente. Então, o povo em si é muito diferente daquilo que nós esperamos. Muitas vezes, quando se fala em Oriente Médio, as pessoas no Ocidente pensam que em cada esquina você vai encontrar um homem-bomba, você vai encontrar alguém com um colete para explodir. Mas a realidade não é essa, assim. São pessoas muito acolhedoras, muito hospitaleiras. A forma que eles tratam suas visitas é, assim, excepcional e a gente tem muito a aprender com eles. Acho legal você falar sobre isso, porque isso acaba tirando um pouco do nosso próprio preconceito, né? Porque a gente tem uma ideia, né, de como é que é as coisas lá, e aí, às vezes as pessoas têm medo de ir para lá por conta de coisas, e sei lá, né? Favela do Rio parece ser muito pior de vez em quando, não sei. Tem, Mas nós temos muitos preconceitos, assim como eles também têm conosco, né? A cosmovisão ocidental olhando para o Oriente é distorcida e a do Oriente olhando para o Ocidente é distorcida. Muitas coisas que nós vemos nos jornais acontecem, mas não é uma regra, sabe? Quando a gente olha para o Oriente Médio como um povo que, eles vão explodir, o Islã ele vai te explodir, acontece, infelizmente acontece. Mas a gente tem que lembrar que acontece, mas na história da igreja, em muitos momentos também, a igreja também agiu de forma errada, né? Houveram aqueles que eram extremistas, há ainda muitos fundamentalistas, então, assim, não é uma regra, existe, eles estão presentes, mas não tanto quanto nós pensamos, né? E não são todos, é a minoria. o brasileiro ele é muito bem-vindo em qualquer lugar. Eu acho isso muito impressionante. E a gente meio que esquece disso, né? O brasileiro esquece que se ele colocar uma camisa de time e uma bola de futebol, é um estereótipo bem ruim, na verdade, né? Mas é uma coisa que abre muitas portas. E aí o brasileiro é conhecido em praticamente qualquer lugar do mundo. E aí, né? Isso é uma mega vantagem pra gente. Mas, enfim. Eu queria saber, você encontrou alguma igreja cristã por lá? Ou essa igreja funcionou em casas? Como é que... Você não pode falar muito sobre isso, né? Mas eu queria saber, assim, o que Deus está fazendo nas pessoas lá? Porque eu acredito que apresentar o evangelho para eles deve ser uma coisa diferente, né? Porque eles têm uma perspectiva a respeito de Jesus diferente das que a gente tem. Então, como é que é apresentar o evangelho? O que que Deus está fazendo nas pessoas naquele lugar? Então, na verdade, há igrejas sim no Oriente Médio, não apenas na Jordânia em si, mas até em países mais fechados como a Síria. É, nós servimos uma igreja local lá, uma igreja batista. Na Jordânia só possui igrejas históricas, não é como no Brasil que você pode abrir uma igreja em qualquer local e só colocar um nome lá. Lá são igrejas históricas, batista, deve haver presbiteriana, tem metodista, eu sei dessas três. Então, mas não é
tão frequente e não é em todos os locais como aqui, porque lá tem em torno de 2,3% de cristãos e evangélicos menos de 0,5%. Então, há igrejas católicas, ortodoxas e tudo mais. E Deus está fazendo algo lá. Eu vou contar uma mini experiência aqui. Uma mini experiência não, vou contar brevemente uma experiência que aconteceu. Um dia nós estávamos em equipe, nós distribuímos em trios e duplas para orarmos na cidade em que nós estávamos, no vilarejo que estávamos. E quando nós estávamos quase chegando em nossa casa, eu estava orando e falei: Deus, traga missionários para cá, desperte a sua igreja nesse local para que essas pessoas te conheçam, para que eles proclamem para essas pessoas. No mesmo momento, parou um carro na minha frente, estava eu com mais duas amigas assembleianas, e eu falei: meu Deus, eles ouviram nossas orações aqui e devem estar achando que a gente está proclamando, é a polícia secreta ou é algum árabe radical, mas não. O cara começou a falar em árabe conosco, imagino que a minha cara de árabe faça com que eles pensem que eu falo árabe. E eu falei em inglês, que a gente não falava árabe, pedi para ele falar inglês, se ele pudesse. E ele falou que... Ele perguntou: vocês são cristãos, né? Aí eu falei: sim, nós somos cristãos. Aí ele: eu sou de uma igreja aqui próximo e nós também fazemos evangelismo aqui. E assim, do nada, o cara parou para me falar isso. E eu estava orando por isso em 5 segundos atrás. Naquele momento eu entendi que Deus estava falando comigo, que ele não precisa de nós, né? Que ele já tem feito, inclusive através dos locais, e que nós somos apenas instrumentos, né? Não somos nós que agimos, que convertemos, que, enfim, essa foi uma experiência que marcou muita gente, assim. Mas, e é isso, Deus ele tem feito coisas lá, né? Tem usado muitos missionários. Eu estou fazendo um curso em que, com muita frequência, eles chamam missionários do campo para dar aula, e eu já tive vários professores que estão na Jordânia, atuando em vários locais diferentes, várias frentes, vários povos diferentes. Alguns ainda não têm contato, né? Inclusive é um dos que eu irei, não tem missionários trabalhando com eles, mas em outros, muitos outros já tem igrejas atuando, já tem missionários trabalhando, missionários que trabalham de forma como fazedores de tenda, outros que especificamente, lá tem Jocum. Então, assim, Deus ele está agindo lá, né? Digamos que a gente fala que para trabalhar entre muçulmanos, a gente tem a noção de que são necessários anos de trabalho, de relacionamento, para que algum muçulmano ali se converta, digamos assim. Porque toda uma mentalidade que eles possuem, aliada à cosmovisão, a questão da família, que quando um se converte se torna vergonha, muitas vezes é perseguido, isso dificulta, mas a gente sabe que Deus tem feito, sabe? Deus tem enviado missionários. Inclusive, a própria base da Jocum recebeu palavras de que tá para chegar muitos brasileiros nos próximos anos. Então, assim, Deus ele está fazendo, sabe? Está fazendo entre refugiados, está fazendo entre muçulmanos, muçulmanos do Islã popular, muçulmanos ortodoxos. Então, assim, ele está fazendo. Às vezes a gente não consegue enxergar porque nós somos pequenos demais, né? Mas a gente sabe que ele tem feito, tem aparecido em sonhos. Inclusive, Ramadã tá aí, né? É um dos períodos em que mais muçulmanos se convertem, porque muitos muçulmanos que têm buscado em jejum e oração a Alá têm ouvido e visto Jesus em sonhos e visões. Então, é isso, Deus está fazendo alguma coisa, muitas coisas no Oriente Médio. Eu não sabia que na época do Ramadã era a época que eles mais se convertiam. Eu sabia que eles estavam no Ramadã, mas eu não sabia dessa formação. Tipo, uau. Teve uns 3 anos, assim, eu acho, que eu fiz jejum durante o Ramadã. Tem que ter um grupo de pessoas que costuma fazer isso, né? Porque no Ramadã, os muçulmanos fazem jejum. Daí os cristãos, para poder interceder por eles, fazem um jejum também. Não sei se é o mesmo jejum, mas enfim. Informação aleatória. A gente tem pessoas aqui no Brasil que fazem jejum pelos muçulmanos na época do Ramadã. Você não sabia disso, estou sabendo agora. Sim, são É, os 30 dias de oração pelo mundo muçulmano. Na verdade, eles fazem isso desde a década de 80 ou 90, se eu não estou enganado. É então, algo, assim, realmente dá frutos, sabe?
a gente não enxerga, mas dá frutos. Dá Muitos sim. veem Jesus nesse tempo. Amém. Glória a Deus. Estou avivada. E sobre a questão de apresentar o evangelho para eles, é um pouco delicado, principalmente quando se trata de uma equipe de curto prazo, curto período, como era a nossa. Porque, primeiro, tem uma organização já realizando alguns trabalhos lá, inclusive entre muçulmanos, mas para o governo eles estão trabalhando apenas com cristãos. Não vou citar nomes, mas, assim, é a organização que estava. Então, se a gente, uma equipe de curto prazo, começa, vamos evangelizar todos os muçulmanos, vamos sair falando de Jesus pelas ruas e se a gente for pego, tudo bem, é pelo nome de Deus. Não é tão simples assim, porque se a gente for pego, a organização que nos acolheu também é pega e eles já estão na mira da polícia, né? Então a polícia secreta com muita frequência chama eles, chama os obreiros, chama pessoas da igreja que a organização serve para entrevistas, para interrogatórios. Então a gente tinha que fazer tudo com muita cautela. Para nós não tinha perigo algum. A gente estava ali para curto prazo. O máximo que poderia acontecer enfim, assim, no máximo, eles mandaram a gente de volta para o Brasil, ou impedirem um visto, mas eles não, eles lá poderiam atrapalhar todo o trabalho deles. Aqueles que são refugiados de outros países poderiam ser mandados de volta para os seus países que estavam em guerra, sabe? Então, a gente agia em apoio ao que a organização fazia. É, a gente sabia que enquanto a gente estava ali, por exemplo, teve uma cruzada lá para questões médicas, né? Digamos assim, vieram vários médicos, a gente estava auxiliando no trabalho, a gente estava auxiliando ali na organização, porque é muito difícil, porque como eles não têm esse serviço sendo oferecidos para eles, os refugiados, quando tem de graça em igrejas, eles vão aos montes, a centenas. Então, enquanto a gente estava auxiliando ali, a gente sabia que ali na tenda o médico ele atendia, mas depois ele orava, ele fazia um convite para essas pessoas, a gente soube de pessoas que começaram a caminhar com eles por conta disso. A gente ouviu casos em que uma mulher falou que quando ela ouviu o nome de Jesus, uma muçulmana, o coração dela queimou. Assim, quando você falou esse nome, meu coração aconteceu alguma coisa aqui dentro, ela falando. Então a gente assim, é algo que não dá para ser feito como a gente imagina no Brasil, sabe? Não é como no Brasil que você pode falar livremente, é com muita cautela. Se você está morando integralmente lá, então, mais cautela ainda, sabe? Porque isso pode colocar sua família em risco, pode colocar sua organização em risco. Então, a gente sabia que a gente estava lá para dar um apoio, um suporte para a organização que estava lá e a gente não poderia simplesmente agir com irresponsabilidade para afetar negativamente o trabalho deles. A gente queria ajudar e não atrapalhar. Então, apresentar o evangelho para muçulmanos é algo que exige muita cautela. Em países fechados, países islâmicos mais ainda, entendeu? Porque normalmente é feito através de relacionamentos, através da amizade e, enfim, com o tempo essas pessoas se tornam mais abertas para ouvir a mensagem, mas ainda assim, durante um bom tempo eles vão tentar te converter ao Islã também, já que o Islã é uma religião missionária também. Então, é isso, é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo não é tão difícil quanto a gente imagina, porque a gente até fala muito sobre isso nas aulas. Como é uma religião que abarca toda a sociedade, eles não, tudo que eles fazem está ligado ao Islã, eles pensam e respiram Alá. Então eles pensam e respiram algo espiritual. Então falar sobre coisas espirituais com eles é fácil, entende? Então, qualquer coisa dá margem para que a gente fale, ei, me conte sobre isso. Como que é isso aqui na sua fé? Então, eles sempre estão abertos a esse diálogo, à explicação. Eles gostam que a gente pergunte sobre o Islã, sobre o Alcorão. E assim a gente vai criando portas, vai criando brechas ali para a gente pregar, né? E através das pontes que nós usamos, através do relacionamento e o Espírito Santo, principalmente, o Evangelho tem sido pregado. É um desafio, mas Deus ele age. Só exige paciência, preparo também, né? Mas Deus faz. Aí já tá, tipo, caminhando pro final. E eu gostaria que você desse uma mensagem para as pessoas que estão aqui, no caso, para a gente
porque assim, nem todo mundo vai para lá, né? Mas agora que você sabe o que acontece lá, você tem uma certa responsabilidade de fazer alguma coisa a respeito. Ou não, vai depender da tua consciência. E eu acredito que já que você tem essa informação e você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, você pode saber o que você precisa fazer, o que você pode fazer. Como o Bruno já falou, a gente está na época do Ramadã. Provavelmente esse episódio vai ser lançado, o Ramadã já vai ter acabado, porque vai acabar no final do mês. Não sei, me corrija aí, Bruno, por favor. No início de abril acaba. Começa dia 13 de. Não, Ele começa no está dia no 13. início de abril, Bruno. Isso. Começa no dia 13 de abril e termina no início do mês que vem. Não lembro o dia exato, mas nas primeiras semanas de maio. Uhum. Provavelmente vai sair depois que tinha acabado, mas eles têm um calendário específico, está disponível na internet. Então, assim, se você quiser saber um pouco mais sobre o Ramadã, tem informações disponíveis. Mas não só no Ramadã, mas você pode orar por eles a qualquer momento. E agora você já sabe exatamente pelo que orar. E aí, Bruno, eu queria que você dissesse, basicamente, para ajudar as pessoas que não conhecem, mas falar para elas o que elas podem fazer e que elas podem orar a respeito disso, para que, sabe, a gente possa sair da inércia, ao invés de só saber, ah, lá acontece isso. Não, mas aqui eu posso fazer alguma coisa a respeito disso, entendeu? O que você acha que a gente precisa saber a respeito deles e o que a gente pode fazer a respeito deles? Uhum. Corrigindo, o Ramadã começa dia 13 de abril e termina no dia 12 de maio. É o último dia do Ramadã. Sobre eles, eu creio que a igreja ela precisa primeiro se informar mais, né? Muitas coisas que a igreja faz e não faz é por falta de informação. Então, você encontra missionários pela internet aí, muitas vezes pedindo ajuda, inclusive. Mas acho que um bom passo é a igreja começar a se informar em sites sobre missões, sites sobre povos. Joshua Project é um ótimo site para receber informações, para que através disso você consiga orar coisas bem específicas, sabe? Orar pelo 0,27% de evangélicos do país para que Deus use eles para proclamar a mensagem e para que Deus fortaleça eles, porque muitas vezes os cristãos, os poucos cristãos que existem são nominais, eles não tiveram contato com Jesus. Eles se declaram cristãos porque é a fé de seus pais. Então, orar pelos cristãos do país para que conheçam Jesus, orar pelos refugiados, né? Porque a Jordânia hoje, 80% do país é composto por refugiados. É um país que historicamente recebe refugiados. Na Bíblia, há textos que falam sobre a Jordânia como refúgio, né? Então, é um país que recebe muitas pessoas que estão em crise, que estão fugindo de guerra, que estão fugindo de caos, que perderam familiares, que perderam tudo, que não tem nada e que o governo local não dá tanto auxílio. Então, a partir disso, você já tem várias coisas que você pode orar aí. Orar pelos missionários que estão lá, as famílias, as organizações que trabalham com refugiados, que trabalham com muçulmanos, que trabalham através do Business as Mission, que trabalha em várias frentes diferentes. Orar para que Deus sustente eles lá também, principalmente agora com a alta do dólar, a baixa do real, a moeda na Jordânia está em torno de R$ 8, né? Então, tem sido muito difícil para os missionários que estão lá. Eu imagino que em todos os outros países também, no Oriente Médio, orar para que Deus sustente cada missionário que tem atuado naquele local e também envie outros, porque é um campo muito necessitado, né? É um campo que precisa de muito obreiro. As organizações lá precisam de obreiros. Então é isso. Creio que creio que o primeiro passo é se informar e também orar. E, na medida do possível, contactar missionários lá, conversar, fazer seu apoio financeiro também, porque eu tenho certeza que nenhum deles irá recusar. E também orar por aqueles que têm se preparado para ir, né? Eu tenho me preparado para ir, muitos outros têm se preparado para ir. Então, a gente também precisa da oração, porque o desafio não é fácil. Quando a gente olha para a realidade do Brasil hoje,
da igreja brasileira hoje também com relação a missões e pensa que a gente está indo para um país tão delicado, muitas vezes é um pouco difícil de se imaginar e é um pouco desanimador, mas Deus nos sustenta, então peço oração também nesse sentido. E é isso, eu imagino que esses são os passos que a igreja deve tomar com relação a todos os campos: informação, oração e, se possível, doação. Aí já aproveita e já avisa que as redes sociais do Bruno vão estar no link da descrição ou em algum lugar por aqui, porque ele também tem a rede social onde ele fala um pouco sobre isso, de uma maneira, né, restrita, enfim. E existem muitas organizações que trabalham lá, sabe, que trazem informações valiosas a respeito desse campo missionário e que, tipo assim, não é por ignorância que a gente não faz isso, a informação tá aí, entendeu? A gente só tem que prestar atenção no tipo de informação que a gente consome, né? E, tipo, dar uma arrumada na nossa timeline, entendeu? Ao invés de seguir um monte de memes, segue agências missionárias que compartilham pedidos de oração, né? Existe a informação disponível, é porque a gente não busca, entendeu? A gente está tão acostumado a ficar num mundinho assim que acaba pecando por ignorância. Exatamente. Eu posso até indicar algumas organizações que estão lá e até mesmo redes sociais. Eu sei que lá está presente a Frontiers, a PMI, a Jocum, a Jocum Amã, a Mais, que foi a organização que a gente deu apoio. A rede social, você pode seguir as redes sociais da Mais, você vai ter informações. Você pode seguir as redes sociais da família Aziz, que é uma das famílias que trabalham lá. Você vai ter informações locais também. E o que eu posso falar são esses, assim, o resto são missionários que têm rede social fechada e tudo mais. Mas se você entrar em contato com qualquer uma dessas organizações, eles vão te dar informações, se você falar o propósito disso, obviamente. E é isso, informação está ao nosso alcance aí, internet, rede social está aí. Basta usar da forma correta. Então, aí, se você não sabe pelo que você precisa orar hoje, você já sabe, já está avisado, já tem informação, tá aí, já anota, já coloca um alarme no celular, lembrar de orar, e etc e tal. Bruno, muito obrigada mesmo, de verdade, obrigada mesmo, de verdade, por disponibilizar seu tempo, compartilhar essas informações. O Bruno tá nos corres aí para voltar para o campo missionário, ele também vai casar este ano. A pessoa é muito doida, na moral. Gente, e aí, Deus abençoe de verdade. Eu espero que isso traga bons frutos para você, para sua vida, para sua família, que você vai constituir em breve e que dê tudo certo para você. Basicamente, você quer se despedir alguma coisa aí, falar? Obrigado, Ana. Agradeço a oportunidade de falar um pouco mais aqui. Normalmente eu faço os convites, né, para o meu podcast, então ser convidado é algo Caraca, é diferente. verdade, meu Deus, o Bruno tem um podcast que fala sobre missiologia, muito legal. Ele conversa sobre um monte de missionários, de galera muito doida, assim. E eu esqueci, gente, eu vou colocar o link na descrição. Se quiser saber mais sobre ele, não só sobre ele, sobre outros missionários que ele também conhece, tem aí o Missiocast, né? Isso, Isso. O Bruno tem um podcast, gente. Esqueci disso, meu Deus do céu. Não, mas eu agradeço o convite aqui. Normalmente, como eu falei, eu faço o convite, ser convidado é meio diferente, mas eu gostei de participar. Espero que aquilo que a gente compartilhou hoje brevemente, de alguma forma, abençoe alguém. Quem sabe não despertam missionários aí querendo atuar na Jordânia, né? Ou no Oriente Médio. Caso queira conversar sobre isso, pode me chamar nas redes sociais, porque às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Eu quero, mas e aí, o que eu faço agora? Então, um bom passo é conversar com pessoas que já foram ou que estão se preparando para ir. E eu estou à disposição aí, caso você queira conversar sobre isso ou alguma coisa relacionada a missões, pode me chamar também. E é isso. Siga lá as redes sociais lá, que você vai ter mais informações. E pode me contactar a qualquer momento. E obrigado novamente, Ana, que Deus te abençoe e continue a usar também o seu canal aqui para falar com pessoas, para abençoar pessoas. E é isso. Amém. Estamos aí. Vou lembrar de novo que o link está na descrição das coisas, qualquer coisa, chama nós de privada e a gente continua conversando isso. Muito obrigada, Bruno, mais uma vez.
obrigada pela... Graças a Deus, porque a agenda bateu, né? Porque tava difícil, a gente conseguiu marcar isso, mas deu tudo certo. E eu espero que dê coisas boas no decorrer disso tudo. Eu já falei isso, né? Tô sendo repetitiva já. Enfim, gente, paz. A- Deus abençoe. agora tem que marcar a sua ida lá no meu, né? Pois é. E aí vai ser outro rolê. Se Deus quiser. Aí, gente, vocês, né? Já migram aí pro podcast dele, porque uma hora vai sair eu no podcast dele também. E aí vai ser o feat do século. Deus É isso aí. abençoe. Tchau, tchau. Tchauzinho, valeu.